Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Redes de Computadores 1. O tema da aula de hoje é Camada Física, Transmissão sem fio. O roteiro da nossa videoaula começará falando sobre as motivações para a utilização de rede sem fio, o espectro eletromagnético, as transmissões via rádio, transmissões micro-ondas, infravermelho, via luz e comunicações via satélite. Dentre as principais motivações para a utilização das redes sem fio, podemos citar a mobilidade dos usuários conectados em rede, que atualmente é uma questão praticamente de obrigatoriedade, para pessoas que trabalham, pessoas que querem se divertir, para entretenimento ou para trabalho, estar conectado e poder se mover e continuar conectado. Estar sempre online hoje é mais do que uma necessidade, É praticamente uma condição normal no nosso dia a dia. Além disso, muitas vezes queremos evitar custos com cabeamentos em prédios ou até mesmo atravessando cidades. Então, a utilização de rede sem fio ela também age nessa questão da diminuição de custos e também nos transtornos que envolvem a utilização de meios guiados de transmissão. Ainda relacionado a essa questão, os primórdios das redes sem fio surgiram justamente com essa questão da dificuldade de você levar cabeamentos a certos lugares, devido a questões geográficas. Então o uso começou nas Ilhas Havaianas, que é um conjunto de ilhas no meio do oceano, onde era muito difícil você ter meios guiados do continente até essas ilhas. E no Brasil a gente tem o exemplo de Manaus, que está ali no meio da selva amazônica, que também é um exemplo onde que a questão geográfica levou à utilização de meios não guiados, de meios sem fio de transmissões, para conseguir conectar Manaus à internet, por exemplo. Muito embora em Manaus e nas Ilhas Havaianas, atualmente, com o avanço da tecnologia e o barateamento dos meios das fibras óticas, vem sendo trazido esses meios guiados para esses locais. Existe um projeto atualmente de levar fibra ótica passando pelos rios até Manaus, passando pelo rio Amazonas até Manaus. Assim como as Ilhas Havaianas já possuem fibras submarinas passando, interligando algumas dessas ilhas. Vamos agora entender um pouco como é que funciona essa transmissão sem fio. Vamos falar sobre o espectro eletromagnético. Quando se movem, os elétrons criam ondas eletromagnéticas, que se podem propagar pelo espaço livre, até mesmo no vácuo. Essas ondas foram previstas pelo físico James Maxwell em 1865 e foram observadas pela primeira vez pelo físico alemão Heinrich Hertz em 1887. O número de oscilações por segundo de uma onda eletromagnética é chamado de frequência e é designado pela letra F, e é medido em Hertz, em homenagem a Heinrich Hertz. A distância máxima entre dois pontos máximos ou dois pontos mínimos consecutivos de uma onda é chamado de comprimento de onda e é designado pela letra universal grega lambda. Quando se instala uma antena de tamanho apropriado em um circuito elétrico, as ondas podem ser transmitidas e recebidas, com eficiência por um receptor localizado a uma distância bastante razoável. Toda comunicação sem fio é baseada nesse princípio. Então, existe uma relação entre o comprimento de onda e frequência. Quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Menor é o número de oscilações por segundo. Lembrando que oscilações por segundo é medido em Hertz. Veremos mais à frente que as transmissões de dados em redes de computadores elas são na casa de megahertz, ou seja, de milhões de oscilações por segundo. Uma maneira de mapear uma onda para o sistema binário é falar que uma onda no seu ponto máximo pode ser representada pelo seu bit 1 e no seu ponto mínimo pelo bit 0. Mas veremos mais à frente que existem outras formas de modulação, que nada mais é do que mapear uma onda analógica em um bit 0 e um bit 1. Então, esse processo de pegar uma onda que tem máximos e mínimos em frequências diferentes, em 0 e 1, é chamado de modulação. Existe um equipamento de rede que é chamado modem, que tem esse objetivo, de pegar ondas eletromagnéticas e transformar elas em bits 0 e 1. E pegar bits 0 e 1 e transformar elas em ondas eletromagnéticas. Então, o modem ele é um modulador e um demodulador. Ele pega ondas eletromagnéticas, transforma em bits e vice-versa.
Então, dito isso, vemos aqui que nós temos faixas com nomes, né? Faixas de ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gama. Ultravioleta, raio-x e raios gama não são utilizados na transmissão de dados, embora a frequência mais alta permita maior largura de banda, devido à sua questão de ser nocivo ao ser humano. Pode causar câncer e vários problemas de saúde. Então, essas faixas de frequência, muito embora possuam larguras de banda mais alta, elas não são utilizadas nas transmissões de dados. Veremos isso na próxima figura. E da luz visível até as ondas de rádio podem ser utilizadas. Só que nas ondas de rádio, devido a uma frequência mais baixa em relação às outras faixas de frequência, elas possuem uma largura de banda pequena, por isso não são utilizadas também para a transmissão de informações de forma geral. Tá? Vamos para a próxima figura. Aqui nós temos um detalhamento, né, das faixas, né, utilizadas para a transmissão. Então temos aqui as faixas de rádio até as faixas de infravermelho e luz visível. Tá? E aqui nós temos a especificação da frequência e de qual tipo de transmissão que é utilizada. Estamos aqui par trançado, coaxial, transmissões marítimas, rádio AM, rádio FM, TV, né? A TV que fica aqui, ó, todo mundo já deve ter ouvido falar, VHF e UHF, né? Inclusive a TV digital transmitida na faixa de UHF, micro-ondas, né? Que temos aqui as internets, a rádio, os Wi-Fi, Bluetooth, tudo aqui na faixa de micro-ondas e as transmissões satélite também, que a gente já tem bem popularizada aí no nosso dia a dia. Além disso, nós podemos observar que transmissões em fibra ótica, que muito embora esteja numa faixa de frequência bem alta, né, ela não está ainda no raio-x, né, ela está aqui entre 10 elevado a 14 e 10 elevado a 15, e ela não ocorre no ar, ela ocorre dentro da fibra, né? Justamente por estar em frequências tão altas assim, ela possui uma largura de banda bem alta também. E por estar dentro da fibra, ela não está suscetível às interferências que você tem no ar no dia a dia. A utilização do espectro varia de acordo com a aplicação. Então, nós vamos escolher qual faixa do espectro que nós vamos utilizar de acordo com a nossa necessidade. São usadas faixas de rádio, micro-ondas e infravermelho e luz visível. A faixa ultravioleta, raio-x e raios gama são perigosas para os seres vivos e por isso não são utilizadas. A utilização do espectro ela deve ser regulada pelos governos e existem faixas que são liberadas para uso geral. Vamos falar um pouco sobre as transmissões de rádio. Como eu disse, as transmissões de rádio elas não têm uma frequência para proporcionar uma largura de banda suficiente para a transmissão de dados. Por isso, elas são utilizadas mais em rádio e televisão. E falando um pouco sobre as características dessas ondas, as ondas VLF, LF e MF, elas têm um comportamento de propagar obedecendo à curvatura da Terra. Então, se você tiver uma distância muito longa, você vai ter que ter torres de forma que você consiga amplificar esse sinal. E você consiga também transpor obstáculos. Nessas frequências, frequências mais baixas têm uma capacidade de transpor obstáculos melhor do que frequências mais altas. Tá? Quanto maior a frequência, menor a capacidade de transpor obstáculos. Mas também, quanto maior a frequência, maior é a largura de banda. Nas faixas HF e VHF, que são utilizadas nas TVs, né, as TVs analógicas, VHF principalmente, elas têm uma característica de ser rebatida na ionosfera. Com isso, você consegue colocar torres de transmissão a distâncias maiores, né? Que aí você não vai ter a Terra no meio atrapalhando a transmissão. Essas distâncias, né, de rebatimento estão em torno de 100 a 500 km de altitude, que é onde está localizada a ionosfera. Agora a transmissão de micro-ondas. Então a maioria das transmissões de dados que temos na atualidade estão na faixa de micro-ondas. Elas trafegam, esta é a característica de trafegar em linha reta. Por isso, repetidores são necessários para grandes distâncias. Antenas também precisam estar bem alinhadas e não penetram bem no interior de construções. Outra característica é que em frequências maiores de 4 GHz, ou seja, 4 bilhões de oscilações por segundo, essas ondas elas passam a ser absorvidas pela água, o que faz com que, por exemplo, a chuva interfira nessas transmissões. Muito utilizado em sistemas de telefonia e também na televisão digital.
Já essa figura está mostrando a faixa de transmissão que não precisa ser regulamentada pelos governos nacionais, que é a faixa ISM, de Industrial, Scientific Medical. Essas faixas você pode transmitir informações sem precisar pagar, né, fazer licitações, participar de leilões, para ter o direito de transmitir nessas faixas, né? Justamente por essa característica, você tem vários equipamentos, como por exemplo micro-ondas, que funcionam nessa faixa aqui, ó, de 2.4 a 2.483. Então você tem aqui nessa faixa de frequência ISM, micro-ondas, rede Wi-Fi, em alguns padrões do Wi-Fi, como veremos mais à frente, e vários outros sistemas, como Bluetooth e por assim em diante. Nessas faixas aqui também temos redes Wi-Fi nessas faixas de 5.5, 5.25 até 5.35 e nessas faixas aqui também são faixas livres. Transmissão em infravermelho. Outra forma de transmitir informação também é usando infravermelho. O infravermelho ele é utilizado em transmissões de curto alcance, como por exemplo controles remotos, de forma geral, tá? E interfaces de computadores. A transmissão ela não precisa estar 100% alinhada, igual na micro-ondas, mas ela tem uma característica de não atravessar objetos sólidos. Por isso, essa característica ela pode ser benéfica em alguns casos, quando você quer, por exemplo, impedir que pessoas fora de um determinado cômodo acessem a rede sem fio, e ela é um problema quando você precisa transpor obstáculos, tá bom? Então ela tem essas duas características. Transmissão via luz. Transmissão via luz, também conhecida como laser, né? Ela é uma transmissão que tem que ter um alinhamento perfeito entre o transmissor e o detector. E ela tem uma excelente largura de banda, justamente por ter uma frequência mais alta, né? Que a frequência do laser é uma frequência mais alta. Ela tem uma característica também de não precisar de licença para você utilizá-la, mas ela tem um grande defeito que ela é extremamente sensível a interferências eletromagnéticas externas. Além disso, ela também é suscetível a interferências de poeira, neblina e até mesmo das ondas de convecção causadas pelo calor, como a gente pode observar aqui nessa figura. Então, nós temos aqui uma transmissão entre dois prédios, lasers bem alinhados entre a transmissão e o emissor e o receptor, e o calor do sol emite ondas de convecção aqui no cimento aqui do prédio, né? no piso do prédio, que essas ondas de convecção elas interferem no laser, tamanha é a sensibilidade desse tipo de transmissão. E por isso ela não é tão utilizada assim, muito embora a sua largura de banda seja bem alta. Satélite de comunicação. Então, satélite de comunicação é a nossa última forma de transmissão sem fio que veremos nessa videoaula. Os satélites são bem utilizados, principalmente naquela questão de transmissões de informações da internet, por exemplo, em locais onde é difícil você utilizar meios guiados. Então, surgiu, né, na década de 1950 e no início de 1960, onde que pessoas utilizavam satélites meteorológicos metalizados para transmitir informações. Então a ideia era que você rebatesse a informação nesses satélites metalizados para que ele alcançasse distâncias maiores. Só que esses satélites eles não proporcionavam um sinal forte o suficiente para transmitir grandes informações. Em seguida, a Marinha percebeu que poderia utilizar a Lua nesse mesmo sentido. Então, navios no meio do mar aberto, né, bem longe no oceano, poderiam transmitir informações para o continente usando a Lua para rebater a informação e refleti-la de volta para o continente. O avanço tecnológico permitiu então a criação dos satélites artificiais, capazes de pegar sinais, amplificá-los e enviá-los de volta. Daí tem um modo de envio mais simples que vamos estudar, que é o canal em curva, ou band pipe. Os satélites possuem vários transponders, cada transponder escuta uma parte do espectro. Ao receber o sinal, o satélite faz um processamento digital, retira os ruídos que veio no ambiente na transmissão para o satélite, amplifica o sinal e manda de volta para a Terra. Ele escolhe então, antes de reenviar, um canal que não esteja sendo utilizado para não interferir no sinal que está sendo recebido ou em outro canal que esteja sendo reenviado para a Terra. Os feixes descendentes eles podem ser largos, cobrindo uma fração considerável da superfície da Terra, ou estreitos, cobrindo apenas centenas de quilômetros de extensão. Nós temos três tipos de altitudes para satélites. Temos os geoestacionários, que têm altitude de até 35 mil quilômetros.
Temos os que estão entre 5.000 e 15.000, que são os MEL, o Medium Earth Orbit, né? uma órbita média. E temos os que estão abaixo de 1.000 quilômetros, né? Que são os de altitude baixa, né? Ou Low Earth Orbit. E cada um deles tem suas características para a gente escolher se deve utilizá-lo ou não, né? Então, os de altitude maior, os geoestacionários, eles possuem uma latência maior devido à sua distância maior, em torno de 270 milissegundos, mas eles têm uma vantagem de precisar de apenas 3 satélites para cobrir a Terra toda, né? Para dar visada na Terra inteira de uma vez só, né? Já os de altura média, você tem uma latência menor de 35 a 85 milissegundos e precisa de 10 satélites para uma cobertura geral. Já os que estão em altitudes mais baixas, você precisa ter a latência ainda menor, mas precisa de mais satélites para uma cobertura global, em torno de 50 satélites. Outras características que podemos citar sobre esses 3 tipos de satélites são que os satélites geoestacionários possuem um período, ou seja, eles demoram 24 horas para contornar a Terra. E a alocação de órbita ela é realizada pela ITU, a International Telecommunication Union, que é um órgão que regulamenta, né, o lançamento desses satélites para que você não tenha uma interferência entre eles no espaço. Uma questão interessante é que eles precisam manter uma distância segura para que um não interfira na transmissão do outro. Já os satélites MEL, Medium Earth Orbit, eles possuem um período orbital de 6 horas e atualmente são utilizados para os GPS, né, os sistemas globais de posicionamento. Os satélites de baixa altitude, ou Low Earth Orbit, eles possuem um período orbital de apenas 90 minutos, mas para cobrir a Terra toda de uma vez só, eles precisam de 50 satélites, como vocês viram na figura anterior. E pela proximidade da Terra, ele precisa de uma potência menor para a transmissão das informações, possui um custo de lançamento menor também. São muito utilizados nas redes de telefonia, TV e internet. Exemplos de empresas são aquelas que utilizam os sistemas Iridium, né? Existe uma constelação de satélites chamada Iridium e outra constelação de satélites chamada Globalstar. Vamos falar um pouquinho delas, só para a gente falar alguns pontos que tem de diferença entre as duas. A transmissão de dados entre o satélite e a Terra pode acontecer nessas faixas de frequências. Faixa L, S, C, KU e KA. Sendo a KU e KA muito utilizada nas transmissões por TV, né, de TV por satélite. E também nas internets por satélite. A KU e KA funcionam na faixa de 11 GHz e 20 GHz. Sendo o uplink de KU na faixa de 14 GHz e a largura de banda de 500 MHz. Tá? Então quer dizer que eles possuem 500 MHz de variação de frequência para a transmissão. O maior problema dessas faixas altas de frequência é a absorção pela água. Então a chuva é um problema. Além disso, o KA tem um custo elevado de equipamento, mas uma largura de banda muito alta, né? Chega de 30 GHz de uplink e 20 GHz de downlink. Os sistemas mais utilizados hoje para transmissão de dados via satélite são os VSATs. Eles utilizam antenas pequenas, aquelas antenas que são utilizadas para a recepção de TV digital, né? TV por satélite, para a transmissão de dados. Aquelas TVs elas são pequenas e se não utilizasse esses sistemas, teriam uma grande dificuldade de fazer o envio, o uplink das informações para os satélites. Por isso, esses sistemas utilizam antenas maiores como hubs para poderem amplificar o sinal. Então, a ideia das VSATs, Very Small Aperture Terminals, são utilizar essas microestações de baixo custo, que são as antenas de 1 metro ou menos, e utilizar antenas de 10 metros como amplificadores. Elas podem emitir cerca de 1 watt de energia, alcançando taxas de uplink de 1 megabits e taxas de downlink na casa de vários megabits. A latência total do sistema VSAT é uma desvantagem, né? Já que você tem que utilizar uma antena maior para fazer essa amplificação, passa de 270 milissegundos
para 540 milissegundos. Lembrando que aqui nós estamos falando de satélites geoestacionários. Aqui nós temos uma figura que exemplifica esse sistema VSATs, né, com antenas menores, com sinal amplificado por um hub, né, que é uma antena maior. Então, várias antenas pequenas podem utilizar esses hubs para amplificar o seu sinal. Aqueles satélites de órbita baixa, né, uma daquelas constelações citadas no slide anterior é a Globalstar. Ela utiliza um sistema parecido com esse VSAT, né, utilizando a transmissão satélite-terra para poder cobrir a Terra toda. Já o sistema Iridium, ela utiliza uma comunicação lateral, né? Então ela faz uma rede de switches no espaço e a comunicação horizontal, né, vamos dizer assim, entre os satélites no espaço para a comunicação passar de um ponto a outro no globo terrestre. Então a comunicação é feita direta com as pessoas, sem a necessidade de um satélite em terra, tá? Direto pelo equipamento, né, ou pelo celular, ou pelo equipamento da pessoa, e a transmissão é feita lateralmente na constelação Iridium. Para maiores informações sobre o conteúdo da aula de hoje, basta vocês lerem o capítulo 2.3 do livro Redes de Computadores, quinta edição, do Tannenbaum, capítulo 2.3, Transmissão sem fio. Muito obrigado a todos por ver esse vídeo até o final, até a nossa próxima videoaula e tchau!